Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Mariana, sócia fundadora da Imersa On, consultoria estratégica de recursos humanos, que atua na América Latina e também mentora do LGBT Mentoring. E eu venho hoje aqui para dar algumas dicas para vocês, principalmente para quem está procurando uma nova oportunidade de mercado, como se preparar para uma entrevista, o que esperar de uma entrevista. Acho que são pontos importantes que as pessoas sempre se questionam, né? Se elas estão preparadas para fazer entrevista, tem sempre uma ansiedade, uma preocupação de dar conta, de ser a pessoa escolhida, quando na verdade, um ponto super importante e relevante é o seguinte: todas as pessoas têm a experiência delas de carreira, então elas têm que se pautar e se sentir segura em cima disso na hora que for argumentar, que for falar sobre a experiência e sobre a trajetória profissional. O mais importante é o seguinte: do mesmo jeito que vocês podem ter essa ansiedade e essa preocupação da escolha, existe também do lado de quem recruta, de quem contrata, a preocupação de estar falando com a pessoa certa, a pessoa que tem a experiência, que tem o fit cultural, tem o propósito e tem todos os valores que a empresa busca. E isso não é uma coisa tão simples de se achar. Então, fiquem com o coração tranquilo, porque as pessoas, elas geralmente também têm uma expectativa alta e uma ansiedade alta, porque elas têm metas e prazos para cumprir e para fechar uma posição. Importantíssimo para quem vai fazer uma entrevista, principalmente quando a gente fala de empresas com valores e propósitos parecidos com o nosso, estudar sobre cada empresa. Então, por exemplo, se eu fui chamada para uma oportunidade numa empresa X e eu não conheço muito dessa empresa, eu vou pesquisar sobre qual é o engajamento dela em diversidade, que tipo de ações ela faz, o que ela proporciona para cada profissional, para cada empregado dentro da empresa, porque isso é um ponto super importante e relevante para você pensar no teu planejamento de carreira. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas têm questões pessoais, financeiras, que fazem com que elas façam a movimentação de carreira. Só que a gente precisa pensar mais a longo prazo. O quanto isso vai ser relevante na minha carreira, o quanto eu vou agregar e o quanto a gente vai conseguir efetivamente se desenvolver dentro do ambiente, né? Ser um ambiente saudável, um ambiente com respeito. Então é muito importante essa pesquisa sobre cada empresa, sobre cada pessoa que vai te entrevistar. Então, geralmente, a primeira entrevista é a entrevista com recursos humanos ou com a própria consultoria de RH. E essa entrevista ela é muito para pautar a questão comportamental e para ver esse fit. Então, não se preocupem se por acaso, em alguma oportunidade, vocês não sentirem essa empatia ou o entrevistador também não sentir essa empatia. Existe oportunidade para todas as pessoas no mundo. E todas as pessoas têm qualidades, então aproveitem e falem bastante do trabalho que vocês desenvolvem, dos resultados que vocês trazem. Isso vai ser um ponto super importante e relevante para a contratação. E também tenham esse crivo de, faz sentido eu migrar para essa empresa? Conheço gente que trabalha? Qual que é o histórico? Como é que funciona o ambiente? Isso é muito importante. E hoje a gente diz que o maior desafio do entrevistador ainda é a questão de conseguir trazer pessoas presenciais para a entrevista, e não só para a entrevista, mas para o trabalho. Então as empresas estão reformulando isso, se reestruturando para conseguir ter ambientes híbridos e ambientes mais flexíveis, o que eu acredito que é muito mais interessante para quem trabalha e dá oportunidade para pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil atuarem nas empresas e não necessariamente estarem com presença física. É isso, gente. Uma excelente semana para vocês e um grande beijo.